Então, os convidados estão chegando aos poucos. Desejamos uma boa noite a todos. Esse evento de hoje, a Terças Humanas, é um evento idealizado pela Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, da OAB Rio Grande do Sul, que é presidida pelo Dr. Roque Rexigel, vice-presidida pelo Dr. Rodrigo Pugina, e os eventos do Terças Humanas secretariado pela doutora Aline Egers. E hoje temos a honra de receber o Dr. Henrique Abel, que é Abel, não é Abel, e é doutor em Direito, com estágio doutoral na Universidade de Londres, Law of Birkbeck, acho que eu falei correto, mestre em Direito, advogado militante, autor do livro Positivismo Jurídico e Discricionariedade Judicial, pesquisador, professor convidado de cursos de pós-graduação, delegado da Escola Superior da Advocacia da OAB Subseção Novo Hamburgo, e dentre outros atributos curriculares que discorreríamos muito tempo aqui. E hoje nós trouxemos aqui no Terças Humanas o Dr. Henrique Abel para falar sobre um assunto que é o tema da justiça e direitos humanos, que teve grande repercussão social com o caso ocorrido na audiência da Marina Ferrer. Cabe lembrar que recentemente foi a público nas redes sociais todo o julgamento de Mariana, e esse julgamento foi bastante polêmico, a população e os operadores do direito ficaram muito revoltados, e decorrente disso ocorreram algumas situações em que os órgãos de fiscalização da OAB de Santa Catarina, dos órgãos de fiscalização dos membros de poder que lá estavam, ocorreram situações em que foram representados pelo órgão e estarão respondendo pelas suas atuações. E é sobre esse tema que a nossa live, então, falará hoje. Doutor Henrique, a palavra é toda sua. Obrigado, doutora Cristina. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais o convite que me foi feito pela Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul. Quero parabenizar pela realização não só do evento dessa noite, mas de toda essa iniciativa do projeto das Terças Humanas, que é muito interessante e é um tema de grande urgência e que é importante não só como uma forma de esclarecimento, orientação dos profissionais da área jurídica para a comunidade em geral, mas é um tema que nós precisamos discutir melhor também, por assim dizer, intramuros. Dentro da comunidade jurídica está faltando uma discussão mais qualificada sobre as nossas práticas em termos de respeito e observância de direitos humanos. Então, eu parabenizo demais pela iniciativa e é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês essa noite. Então, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, né, aqui no evento. Eu conversei com a doutora Cristina sobre a questão do formato, né, para a live de hoje. Então, a nossa ideia é o seguinte: eu quero começar fazendo uma parte expositiva, vou tentar não me alongar muito, né, vocês vão perceber que eu falo com, né, um pouco de facilidade excessiva, assim, se me deixar eu fico falando 1 hora sem parar, mas eu não quero também matá-los no cansaço, né, abusar da boa vontade dos presentes. Então eu vou me limitar a uma exposição mais ou menos uns 20, 25 minutinhos, não quero chegar em meia hora aí para não cansar ninguém, e depois eu gostaria muito de abrir um espaço para que as pessoas que estão nos assistindo, para que os colegas pudessem, né, apresentar questionamentos e trazer aí as suas contribuições e dúvidas, porque isso interessa muito para a gente, né, não ficar só num formato de monólogo. Então, não, né, se eu passar muito do meu tempo, por favor, me deem uma puxadinha de tempo ali, tá? Me mostrem o relógio. Então, a título introdutório, nós tivemos essa situação, né, bastante escabrosa
sobre a revelação do conteúdo e do andamento daquela audiência tenebrosa do caso Mariana Ferrer. E falando em casos escabrosos, nós ainda estávamos, né, em grande parte comentando desdobramentos daquilo, quando agora, nos últimos dias, nós tivemos um outro caso terrível que trouxe de volta toda, aqui em Porto Alegre, né, dessa vez, que trouxe de volta toda a necessidade de uma discussão urgente também sobre direitos humanos, mais especificamente em relação à questão do racismo. Então isso só mostra, né, voltando àquilo que nós já falamos antes, como é urgente e atual a questão do debate de direitos humanos e como esses temas ficam voltando o tempo todo e a gente precisa estar sempre preparado para trabalhar bem esses temas quando eles aparecem em casos práticos, para a gente não ser pego de susto, porque senão a gente começa a ter aquelas reações assim meio com o estômago, né? A gente pega de surpresa e muitas vezes a gente se deixa contaminar por um sentimento assim coletivo de redes sociais. E, na realidade, o nosso papel como operadores de direito não é esse, né? Não é o de dar eco para uma insatisfação generalizada do público, mas sim de dar respostas jurídicas para os problemas que a sociedade enfrenta. Então, eu acho que depois a gente pode comentar um pouco sobre esse outro caso também. Mas a questão do caso da Mariana Ferrer nos fez entrar num debate sobre a necessidade de uma visão mais humanizada do direito. E uma coisa que eu tenho chamado a atenção, né, sem prejuízo daquelas constatações ali que eu considero preliminares, né, mandando um oi ali, doutora Eggers, satisfação tê-la, né, conosco essa noite, um abraço. Sem prejuízo daquelas considerações que eu considero assim mais básicas sobre o caso, aquilo que aconteceu na audiência da Mariana Ferrer é absolutamente indefensável, né? Nós tínhamos ali uma audiência com representante do Ministério Público, representante do Judiciário, advogado, e ela foi colocada na parede através de uma forma que não se consideraria aceitável nem mesmo para um réu, né, num processo criminal. E parece que o pessoal ali esqueceu que ela não era nem ré, ela era a vítima, né, e ela estava recebendo um tratamento e causa, assim, uma sensação muito ruim para os operadores do direito no momento em que ela, a vítima, que está sendo achincalhada naquela audiência, naquela solenidade formal, ela é a única pessoa que se dá conta de que ela não poderia estar sendo tratada daquela maneira. Ela pede respeito e ela diz, pô, mas nenhum criminoso não é tratado do jeito que eu estou sendo tratado nessa audiência. E causa espécie que essa constatação elementar tenha partido da última pessoa que nós exigiríamos isso. Porque ela não tinha obrigação de ter esse grau de consciência e de cidadania. Né? Que bom que ela tem, mas ela não tinha essa obrigação. Quem tinha essa obrigação era o representante do Ministério Público, era o advogado e, sobretudo, o juiz que está ali presidindo a solenidade. Então aquilo ali é um absurdo indefensável. Claro, a gente sabe que quando surge, em casos práticos, esses vetores de grande indignação social e que geram comoção em redes sociais, começa a ter muito telefone sem fio. Então uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Quando a gente viu a indignação justíssima com aquele absurdo ocorrido na audiência, já tinha virado uma história sobre uma suposta sentença que teria condenado o réu, né, o suspeito do crime de estupro, por uma nova modalidade surpreendente de estupro culposo. E a comunidade jurídica, inclusive, né, as pessoas leigas em direito, ficaram horrorizadas com aquilo. Meu Deus, mas o que é isso? O judiciário está criando, né, tirando um tipo penal inventado, tirado da cartola, para ficar passando pano em estuprador da classe A. E aquilo ali era pura fake news. Na verdade, o que houve, a sentença, criticável o quanto se queira, mas a sentença não é nenhum exercício de maluquice. A sentença meramente entendeu, né, o juiz entendeu na sentença que não houve provas suficientes da autoria, da materialidade, enfim, do elemento ali subjetivo de não ter havido o consentimento, né, na relação sexual, e ele entendeu então que seria o caso de absolver por falta de provas, aplicando o princípio básico, elementar, do indúbio pro réu.
Então, esse também é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente discute temas candentes hoje em dia, né, de não nos deixarmos levar pelas ondas de emoções das redes sociais, que no momento a gente está lutando por uma causa justa, justíssima, e daí no instante seguinte, se a gente não presta atenção, a gente já está compartilhando fake news, porque a bola de neve da informação hoje ela anda muito rápido, às vezes a gente fica só naquele tomar conhecimento, compartilhar, e acaba não conseguindo realizar esse filtro tão necessário. Então, dito isso, esse caso trouxe muito à tona o debate sobre, o nosso direito brasileiro ele está muito desumanizado. Nós precisaríamos ter uma cultura de uma maior humanização do direito, etc, etc. E eu acho que esse debate ele é importante, né? Eu parabenizo as pessoas que sentem que nós precisamos de uma visão mais humanista no direito, mas eu também chamo a atenção para alguns perigos que a simplificação dessa ideia pode trazer. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, como nós sabemos, o dissenso moral, né, as discordâncias morais dentro de uma sociedade, elas fazem parte da vida em sociedade. Então, nós temos diferentes visões morais de mundo, sobre o que é certo, o que é errado, sobre quais deveriam ser as prioridades dentro da sociedade organizada na forma da comunidade política na qual a gente vive. Então, esses desacertos, esses dissensos, esses desacordos sobre moralidade, eles fazem parte da vida em sociedade. E é justamente por isso, como nós sabemos, é justamente por isso que existe o direito, é justamente para isso, a isso que o direito vem dar uma resposta. O direito permite que nós possamos viver em sociedade e que nós continuemos funcionando como comunidade política sem estabelecermos um consenso sobre questões morais. É para isso que tem o direito. Porque se nós pudéssemos viver e nos regrar tão somente com base em considerações morais, a gente não precisaria do direito. O que eu quero dizer com isso? O senso de julgamento das coisas e das práticas pela moralidade, ela é uma fórmula problemática que, justamente por não ser funcional, ela demanda esse fenômeno jurídico da normatização, ou seja, de você estabelecer a diferença entre normas e aquilo que são considerações morais. É claro que, como nós sabemos, existe um campo muito grande de relação e de proximidade entre moral e direito, e existe uma influência da moralidade da comunidade política na qual nós estamos inseridos com o direito. Mas o direito existe justamente para nós podermos continuar vivendo e funcionando em sociedade, deixando de lado esses desacertos, esses dissensos morais. É por isso que a gente tem que cuidar para que esses nossos apelos à moralidade e a um certo humanismo, para que eles não sejam mal entendidos como um apelo para alguma espécie de correção moral externa do direito por fatores subjetivos. Por quê? Porque isso abre uma margem para uma discricionariedade muito grande, sobretudo por parte do Poder Judiciário, que no final das contas pode trazer mais problemas do que aqueles que a gente estava querendo resolver no começo. O que me parece que é importante aqui, que muitas vezes, mesmo nós, operadores do direito, que já estamos acostumados e que temos vivência na área jurídica e que acaba nos passando, é a questão de que, independente de nós termos, eventualmente, opiniões mais humanistas ou mais individualistas, mais egoístas, etc., nós não precisamos recorrer a juízos morais para evocar a humanização do direito. Por quê? Porque depois, se nós formos pegar historicamente aquele momento ali da passagem da primeira metade para a segunda metade do século XX, este movimento do constitucionalismo pós-Segunda Guerra europeu, que vai dar origem à nossa Constituição de 1988 aqui no Brasil, esta transição do chamado Estado Social, daquele constitucionalismo da primeira metade do século XX, para isso que nós chamamos hoje esse modelo, esse paradigma político-jurídico do Estado Democrático de Direito, ele é um modelo que, na sua essência, ele já internalizou toda uma carga muito grande de princípios humanistas. Então, eu não preciso apelar para os bons sentimentos, ou para a boa vontade, ou para a bondade subjetiva do julgador,
ou para o humanismo do advogado. Eu posso exigir o compromisso desses atores do direito com estes princípios, porque esses princípios não são mais meramente princípios retóricos ou morais. Eles são princípios jurídicos e, portanto, normatizados. Eles são norma jurídica. Vamos ver como é que isso se dá na prática. A gente fala assim, nossa, que absurdo o juiz ter se comportado daquela maneira, né? É um juiz que age mal, ele não é sensível, etc. O ideal seria que nós tivéssemos um juiz sensível e humanista ali naquela função. Mas não se trata de uma leitura moral do comportamento do juiz. Não, ele tinha a obrigação legal de ter se comportado de outra forma. Está lá no artigo 35, inciso 4, da LOMAN, a Lei Complementar 35 de 1979. São deveres do magistrado tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários auxiliares da Justiça. Esse dever de urbanidade não é uma coisa que nós temos que exigir do juiz se ele for humanista, se ele for legal, se ele for bom. Não, independe, ele pode ser moralmente uma pessoa até que nós não iremos gostar de conviver, ou que nós repreendemos do ponto de vista moral, mas isso não é importante. Ele tem um dever legal. Porque essa principiologia de respeito à dignidade das pessoas, dignidade das partes e do tratamento urbano correto do advogado, do representante do Ministério Público, de que não existe uma hierarquia entre esses diferentes atores do direito e que todos eles estão no mesmo patamar, isso não são meras construções retóricas ou morais. Isso é norma jurídica. Nós podemos exigir... Além da LOMAN, o nosso próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 78, ele prevê também a conduta do juiz, dizendo... Eu gostaria de ler, porque nem todos aqui na nossa live são operadores do direito, então, para todos terem ciência do que está escrito e positivado no nosso Código de Processo Civil. Então, o nosso Código de Processo Civil... no artigo 78 diz o seguinte: é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas. Então, além da LOMAN, talvez tenha havido, e talvez as representações que o CNJ propôs, talvez também, além da LOMAN, tenha ainda sido combinado o artigo 78, possivelmente. Sim. Se a gente for analisar os diplomas legais mais recentes, essa constitucionalização dos procedimentos se torna ainda mais evidente. Eu fiz questão de escolher o exemplo da LOMAN por causa que aí não é possível alegar assim, não, mas aquilo ali está no Código de Processo Civil e aquilo ali foi um ato formal no processo penal. Então, não cabe isso. Porque, claro, nós temos diplomas legais que são mais próximos daquilo que nós entendemos hoje como principiologia constitucional. Nós temos um Código Civil que é desse século, do começo desse século. Nós temos um Código de Processo Civil que é relativamente recente. Alguns ainda chamam de novo Código de Processo. Eu já aposentei o novo, porque eu acho que depois de 5 anos já caiu, já não é tão novo, assim, semi-novo, de repente. Mas nós temos que lembrar sempre que, mesmo aqueles diplomas legais que eles são anteriores à ordem constitucional instaurada a partir de 1988, pelo simples fato de que, juridicamente, a gente entende que essas normas foram recepcionadas pela nova ordem constitucional, isso significa que também elas, mesmo com as suas deficiências, mesmo com um texto que já não é mais atual, ou que, na opinião de tantos especialistas, fica devendo muito em termos, né, de princípios democráticos constitucionais, de devido processo legal como a gente entende hoje, mas mesmo estas normas, Código Penal, Código de Processo Penal, elas precisam ser lidas sob uma ótica constitucional. E daí nós vamos concluir que, independente de considerações morais, não há espaço para nós admitirmos um comportamento brutal, nem sequer parecido com aquilo que a gente viu na audiência, no vídeo da audiência do caso da Mariana Ferrer, lembrando
que se a gente for, né, e aqui é engraçado, eu chamo a atenção novamente para o fato de que a única pessoa que não tinha a obrigação de perceber isso no vídeo, naquele ato, foi justamente a pessoa que percebeu, que é a própria vítima que estava depondo na audiência. Né? Ela disse, pô, nem criminoso não é tratado desse jeito. E, da maneira dela, ela estava chamando a atenção para uma coisa que está consagrada na Constituição, lá no artigo 5º, quando um dos incisos prevê que é assegurado aos presos. Veja bem, não é nem ao réu, é o réu condenado cumprindo pena. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então o Estado ele tem uma obrigação de respeitar a integridade moral, não apenas de um réu, mas de um preso, o réu que foi condenado, transitado em julgado, né, que está cumprindo pena, né, e mesmo ele não pode ter violado a sua integridade moral. Como é que nós vamos pensar que um réu pode? E como é que nós vamos pensar mais absurdamente ainda que uma vítima, a vítima que está, né, procurando justiça, né, através da prestação jurisdicional, ela está num ato ali com o advogado, representando o Ministério Público, juiz, e ela sofre uma situação dessas. Então, é uma questão que transcende outras leituras possíveis, como, por exemplo, há toda uma questão muito forte ali, a meu ver, de machismo, que só isso rende uma discussão sociológica muito extensa, que eu nem vou entrar, né, nessa questão ali, mas me parece que é um elemento muito presente, né, de como toda essa cultura machista que nós temos muito forte no Brasil, de como ela acaba naturalizando comportamentos brutais, como aquele que é registrado no vídeo, mas estritamente do ponto de vista jurídico, não há como aquilo ali ser relativizado através de uma retórica. Não, veja bem, não foi bem isso, não foi tão sério. O advogado que agrediu verbalmente a vítima na audiência, depois ele disse, não, espera um pouquinho, eu estava só exercendo o meu papel, né? Não estava exercendo o seu papel de forma nenhuma. E aqui, da mesma maneira como a gente faz uma crítica, né? A doutora Maria Leonor não sei se o senhor consegue ver os comentários, ela disse que é uma violência institucional. Concordo. Acho que estamos com um pequeno delay, mas ela falou, é a revitimização da vítima. Exatamente. É a vítima ser violada uma segunda vez. Né? Porque, embora, até o momento em que não há ali o trânsito em julgado, você não tem um juízo definitivo sobre a questão da culpa, mas nós hoje temos uma cultura que, sobretudo em se tratando de o relato de uma suposta vítima de estupro, nós temos que dar um valor especial para esse depoimento, porque a gente sabe como é difícil na prática você fazer uma prova disso. Isso não quer dizer a gente muitas vezes seguir aquelas tendências de redes sociais de sair condenando todo mundo por causa de notícia de jornal. Então o cara é suspeito de uma coisa, saiu uma notícia no jornal, vai querer linchar a pessoa. Se vocês me permitem, eu vou até citar um caso que aconteceu aqui na minha cidade, em Novo Hamburgo, na zona, aqui na parte mais rural da cidade, mais afastada, no bairro Lomba Grande, a coisa de uns 2 anos atrás. Só para dar um exemplo de como essas indignações rápidas de rede social elas são perigosas. Nós tivemos um caso escabroso aqui na região, de corpos de crianças que foram encontrados, se eu bem me lembro, decapitados, uma coisa monstruosa. Havia suspeita de realização de rituais envolvendo ou bruxaria ou satanismo ou coisa parecida. E um delegado de polícia local chegou aos supostos, né, responsáveis pelo crime, que seria o dono de um sítio que seria uma espécie de guru de uma seita satanista que faria sacrifícios com crianças para trazer prosperidade para clientes que pagavam um valor alto pelos rituais. Uma história escabrosa, parecia saída de um filme de terror. Esse suspeito foi preso e havia uma comoção nas redes sociais de gente, inclusive conhecidos meus, que estavam assim pedindo, se dependesse de mim, era morto em praça pública. A minha vontade era matar esse cara, não sei que os comentários estavam assim. Quando a gente confunde aquele desejo de justiça com um instinto mais primitivo de uma vingança mal elaborada. O que aconteceu? Toda essa raiva, todo esse ódio, esse sentimento de algumas pessoas que queriam, se pudesse, eu tinha matado o cara no momento em que ele foi, né, apresentado pelo delegado.
Em questão de poucos dias, toda a história que foi apresentada pelo delegado para a mídia começou a desmoronar e começou a ficar evidente que aquilo tudo tinha sido uma projeção de preconceitos da subjetividade interna do próprio delegado, que projetou essa história em cima do cara que, em última instância, era absolutamente inocente. O cara hoje já não é mais nem suspeito do crime. O delegado foi condenado recentemente em primeira instância pela condução que ele fez deste caso, e até hoje a gente não chegou no criminoso, no efetivo responsável pelo assassinato daquelas crianças. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que um crime seja chocante, por mais que ele nos revolte, é para isso que existe o processo legal. E se a gente vive numa época, né, num determinado momento histórico em que a maioria das pessoas talvez não esteja prestando atenção na importância dessas instituições e dessas normas, tem alguém que não pode perder de vista a importância disso, que é o advogado. Os advogados têm essa missão civilizatória na sociedade, de, mesmo no momento em que as pessoas podem estar um pouco desatentas, ou eufóricas, ou nervosas demais, você tem que, né, devolver alguma coisa para a sociedade, dar de volta alguma coisa de toda a educação formal, de todo o ensino e as oportunidades que nós tivemos como profissionais do direito, e servir como referência para dizer, não, espera, vamos analisar, as coisas têm que ser investigadas, é para isso que tem devido processo legal, é para isso que tem normas, é para isso que tem contraditório, ampla defesa, etc. As redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas democratizaram o acesso à informação e deram voz para muitas pessoas que em outros tempos não tinham uma representação, um lugar de fala adequado, por outro lado, elas também podem ser um vetor de grande responsabilidade. Alguém que está nos acompanhando citou o caso da Escola Base de São Paulo, outro caso também emblemático, né, de como o julgamento precipitado pode ser destrutivo e injusto. É outro exemplo emblemático. A vida de uma pessoa, né? Essa situação em que é demonizada o suposto agressor já fez um estrago devastador na vida daquele cidadão que foi acusado. Né? E dentro de audiência também o senhor estava comentando a respeito do advogado, do papel do advogado, né? Lembrando também que o nosso Código de Ética, artigo 44 e 45, ele prevê ações em que o advogado ele não pode se utilizar também de expressões como foram utilizadas durante aquela audiência. E caberia também ao juiz, por uma questão de ordem, impedir que ele continuasse se utilizando. E talvez a inércia desses operadores do direito tenham causado, principalmente quem atua na área jurídica, né, tenha causado um espanto de ter transcorrido aquela audiência nos moldes em que aconteceu. Essa questão da gravação da audiência, o senhor sabe, doutor Henrique, é espantador, é espantoso, porque os populares, depois que foi colocado na rede social, eles começaram a demonizar a Mariana, né? Também eles começaram a demonizar a Mariana. E o pessoal da área jurídica espantou-se, né, com o tamanho ódio, né, da população em decorrência dessa situação. E muito importante também nessas situações em que há comoção social, em que haja isenção, né? Principalmente quando a gente fala em júri, é importante também quando ocorre em outros casos, né, em crimes em que ocorra um júri, por exemplo, quando há muita comoção social, é muito importante que haja o deslocamento da competência, porque senão eles são capazes de matar uma pessoa, a população enfurecida é capaz de fazer atrocidades, e essa questão das notícias, né, que vão se desenrolando com desinformação, então a população passa de boca a boca, né, aumenta um fato, aquela história, né, quem conta um ponto aumenta um ponto. Isso pode acarretar consequências catastróficas muitas vezes para pessoas inocentes e devastação total da sua vida cotidiana. Falou o nosso querido doutor Pugina.
Exatamente. E então a gente não precisa, para que a gente compartilhe da indignação com qualquer acontecimento que nos revolta, e para que a gente compartilhe daquela sensação da comunidade em geral, de que, né, aquele anseio por justiça no caso concreto, mas isso não significa que a gente deve entrar muitas vezes nessas ondas, né, de conclusões precipitadas que a gente vê nas redes sociais, porque se as pessoas estão se atirando nisso, pelo menos, né, quem teve a formação jurídica, quem sabe da importância das instituições, da lei, das normas, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, você sabe que não, espera um pouquinho, vamos aguardar para ver, vamos esperar, né? Então a gente não precisa se atirar assim para dar um juízo preliminar tão rápido como muitas vezes essa sociedade da mídia social acaba nos exigindo, entre aspas. Agora, quando a gente fala sobre a questão da humanização do direito, um direito mais, né, próximo das pessoas, eu insisto muito nesse argumento. Nós podemos travar debates morais sobre como nós temos diferentes visões sobre como o direito deveria ser, ou de como o direito brasileiro poderia ser melhor, ou de qual lei poderia ser mudada aqui e ali, etc, etc. Mas quando nós falamos em direitos e garantias fundamentais, em direitos humanos, sobretudo, nós não precisamos nos perder em dissensos sobre moralidade. Porque justamente o fato de nós vivermos no momento histórico que nós estamos, no qual o paradigma jurídico-político estabelecido é o Estado Democrático de Direito, nós temos sempre que lembrar que estes valores, esta fatia, por assim dizer, da moralidade, ela já foi introjetada e internalizada na forma de normatização dentro da própria principiologia constitucional. Então eu não preciso convencer alguém através de um argumento retórico ou moral sobre a importância da dignidade humana, porque a dignidade humana já está lá consagrada no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É norma jurídica, a menos que a gente vá cair naquele erro de achar que certos trechos da Constituição não têm conteúdo normativo e que são apenas declarações de boas intenções, ou que é apenas exemplificativo, ou que é só um perfunctório, mas a gente não lê o texto constitucional desta maneira, de uma forma não normativa, como se fosse só uma declaração moral ou de valores. Não é dessa forma que nós fazemos interpretação constitucional. Então nós estamos falando de normas jurídicas. Quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu estou me referindo à norma constitucional. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de norma constitucional. Quando eu falo em direitos fundamentais da pessoa humana, norma constitucional. Só para dar um exemplo, e aqui eu não quero polemizar em termos de questões político-ideológicas, nem partidárias de forma nenhuma, mas só para mostrar como, na prática, às vezes, essas dimensões da moralidade e da normatividade, elas podem ser confundidas de uma maneira confusa e problemática e desnecessária. Nós tivemos esse caso escabroso do assassinato do rapaz no Carrefour há alguns dias atrás, que é um caso que gerou comoção no país todo, inclusive uma repercussão internacional. E daí nós tivemos um comentário do vice-presidente da República, no sentido de que, olha, no meu entendimento não existe racismo no Brasil, não é um caso de racismo porque não existe racismo no Brasil. Eu não quero polemizar essa declaração dele do ponto de vista político-partidário, que eu acho que isso não nos cabe aqui. Mas se nós formos pensar em termos de, ok, o que ele fez foi um juízo moral, bom, ele tem todo o direito. Na verdade, ele teria muita dificuldade, de um ponto de vista de construção de um argumento, para sustentar essa tese da inexistência do racismo no Brasil, diante da imensa quantidade de estudos, dados, pesquisas e números que mostram que existe sim este fenômeno na nossa sociedade. Então, o racismo, os dados mostram, existe como fenômeno sociológico. Mas, mesmo que nós podemos dar de bandeja, assim, ok, a pessoa pode ter a opinião moral de que o racismo não existe no Brasil como fenômeno sociológico, é a opinião da pessoa. Ok. Mesmo assim, você tem que reconhecer
que o racismo existe no Brasil do ponto de vista jurídico. Porque ele está tipificado lá na Constituição, inclusive, como crime inafiançável e imprescritível. Aí nós saímos da seara daquilo que é discutível e daquilo que é opinativo. Não existe divergência de opinião. Gostei do gatinho participando da live ali. Vou chamar a minha também para dar um oi. Gatinhos são curiosos. Os gatos já... Os gatos já se tornaram meio assim que coadjuvantes das lives esse ano, né? Eles passam para lá, para cá. Mas, como eu dizia, então, embora a gente possa ter leituras morais distintas que dizem respeito à nossa subjetividade, às nossas idiosincrasias, e que podem ser contaminadas ali pelas nossas preferências ideológicas, partidárias, etc., quando nós entramos na questão do fenômeno jurídico e da normatização, esse espaço para o dissenso e para a negação, ele diminui de uma forma fabulosa, porque nós não... É discutível você falar que não existe racismo do ponto de vista sociológico no Brasil. É discutível. Eu acharia muito difícil alguém sustentar com sucesso essa tese, com argumento, com dados e números. Agora, do ponto de vista jurídico, é categoricamente impossível você falar que não existe racismo no Brasil. Não só existe, ele é reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, e é tipificado como crime imprescritível e inafiançável no texto da nossa Constituição Federal. Então, categoricamente, existe racismo no Brasil. Exatamente. O doutor Pugino está agradecendo ao senhor, doutor Roberto Saraiva. Já comentei. Um abraço, doutor Pugino. Do Terças Humanas, organizado pela doutora Aline Eggers. E... Doutor Henrique, o senhor, no início da live, havia comentado que gostaria que os últimos minutos fossem abertos às perguntas. Então, sim, eu não sei como é que a gente está de horário, eu estou sem relógio aqui. Eu não sei que horas são. 20 minutos para abrir, ótimo, então, para as perguntas. Perfeito. Temos 15 minutos para abrir para as perguntas. Perfeito. Então, deixamos... Só não pode ser todos ao mesmo tempo, assim, para não dar burburinho. Deixamos aos ouvintes, então, por questão de ordem. Se quiserem começar a postar as perguntas para o doutor Henrique, está aberto, então, o espaço. O Marcelo... Está fazendo um comentário. A própria delegada que leva o inquérito policial também nega o racismo no fato. Marcelo, eu acho que a tua observação é super importante. Eu gostaria de pegar um gancho aqui. Embora... o Marcelo Gils Gomes. Eu quero pegar um gancho nesse comentário. Embora, como cidadão, eu esteja com uma impressão muito forte de que há, evidentemente, um elemento de racismo no que aconteceu nesse incidente do Carrefour, do ponto de vista, voltando àquilo que eu estava falando antes, eu acho absolutamente correto, eu não atacaria nem questionaria o trabalho dessa delegada, que eu tenho certeza que ela está conduzindo esse trabalho com a maior seriedade possível, e nós temos que estar abertos para a possibilidade de que, em última instância, surpreendendo tudo e todos, descobrir daqui a pouco que a motivação que envolveu este crime, em última instância, não envolveu um elemento de racismo. É impossível? Não é. A gente pode descobrir daqui a pouco que esses seguranças e a vítima tinham uma desavença anterior, que eles tinham uma desavença por uma questão ideológica, ou que eles tinham uma desavença por uma questão de que um roubou a namorada do outro. É para isso que existe investigação. Então, eu não excluo essa possibilidade e acho que a gente não deve fazer um julgamento, a polícia está tentando passar pano. Não, é para isso que serve a investigação. Agora, dito isso, a gente também tem que observar outra coisa. O elemento do racismo envolvido num crime desses não quer dizer que a pessoa foi lá e você é negro, então eu vou te matar. Se a gente for entender racismo dessa maneira estereotipada e cartunesca, daqui a pouco nada mais é crime de racismo. Então a questão que se chama tanto a atenção pelos especialistas
da preocupação com o racismo estrutural está justamente aí. O racismo estrutural é justamente aquilo que estabelece no senso comum da sociedade que certas pessoas em certas condições podem ser submetidas a tratamentos que você não daria a outras pessoas de forma nenhuma. Então, é por isso que o elemento do racismo pode estar inserido aqui de uma maneira mais insidiosa. A doutora Andréia Pinto, doutor Henrique, não sei se o senhor verificou ali, ela pede para que seja esclarecido, então, aberta para toda a população, a diferença entre racismo e injúria racial. O doutor Pugina, o doutor Rodrigo Pugina relata ali que ainda vai ser submetido ao sistema da justiça essa questão. E a doutora Andréia Pinto solicita que seja esclarecido, então, a todos os ouvintes a diferença entre racismo e injúria racial. Aqui, deixa eu só pegar o nome da colega aqui, doutora Andréia Pinto, tudo bom? Agora estou vendo o seu questionamento aqui. Eu não quero aí fazer nenhum atropelo, nenhuma injustiça, né? Porque lembrando que eu não atuo na área criminal especificamente, então se tiver qualquer correção a fazer aqui, eu fico depois à disposição dos especialistas na parte de penal e processo penal. Mas me parece que uma diferença importante entre racismo e injúria racial é que o racismo é um fenômeno muito mais amplo. A injúria racial, ela é muito mais específica. Você vai ter uma situação de injúria racial, por exemplo, quando você tem um xingamento direcionado. A gente vê isso muito, acho que se a gente for pensar assim em termos práticos, que a gente vê no cotidiano com certa frequência. A gente vê, por exemplo, quando ocorrem xingamentos a jogadores e esportistas, em eventos esportivos, sobretudo no futebol, que são injúrias, expressões agressivas que são dirigidas a uma pessoa por causa da raça ou cor de pele. O racismo, ele é um fenômeno muito mais amplo. A injúria racial é um tipo de racismo, mas não esgota o fenômeno do racismo como um todo. Então, o racismo é muito mais amplo. Agora, eu também não quero fazer uma distinção muito pontual aqui, porque daí eu acho que eu vou estar entrando demais em dogmática penal e daí eu posso estar invadindo o campo de competência alheia. A doutora Andréia Pinto também fez uma observação importante, que o Carrefour admitiu o racismo no caso. Sim, admitiu, eu acho que fez muito bem, inclusive se comprometeu a criar aí um fundo para combater o racismo, parece que vão começar com 25 milhões. Eu acho que, claro, também tem muito de gestão de crise nessa resposta dada pelo estabelecimento. Tem uma questão de publicidade e de gestão de crise para cuidar da própria imagem da marca, etc., mas eu acho que é um passo no caminho certo. Agora, a confissão do Carrefour no sentido de que é um episódio de racismo em termos genéricos, não significa que do ponto de vista da apuração do crime, que necessariamente vá se concluir que há um elemento de racismo ali na tipificação. Então esse é um trabalho da polícia e eu acho que até aí a polícia está absolutamente correta, eu não teria nada a criticar. E o doutor Roberto Saraiva faz a observação que se houver um ativismo institucional ou judicial negando os fatos, será necessário também apurar a responsabilidade dos agentes públicos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E esse é um grande problema. Eu tenho insistido, aí a gente vai para um campo que é o meu campo propriamente de estudo de uma maneira mais direta, a questão dos limites da decisão judicial e a questão da interpretação e da aplicação da lei e de que forma, até onde vai a liberdade, por assim dizer, do intérprete, aplicador, juiz no constitucionalismo contemporâneo. Então eu tenho há muitos anos batido na tecla, seguindo aí grandes nomes do direito brasileiro, como o nosso querido professor Lênin Streck, do Rio Grande do Sul, eu tenho batido muito na tecla de que o constitucionalismo contemporâneo não é um sinal verde para que o juiz possa decidir de acordo com seus sentimentos. Tem aquela frase que eu acho muito engraçada, que fala, a sentença vem de sentir, meio que confundindo direito como poesia ou expressão artística. E eu tenho batido na tecla de que não, o constitucionalismo contemporâneo ele não é um sinal verde para que os juízes, intérpretes, aplicadores possam introduzir a sua subjetividade no direito. Justamente, pelo contrário, os princípios jurídicos são estabelecidos como instrumentos de fechamento operacional do sistema jurídico
para que o intérprete tenha limitada a sua possibilidade de discricionariedade e, pior do que isso, de ativismo judicial. Uhum. E dentro de audiência, vamos agora à pergunta retórica, né? A questão do juiz no caso da Mariana Ferrer, né? Ser imparcial não significa ser inerte. O que o senhor acha disso? Existe uma diferença entre... Vamos explicar um pouco a diferença entre ser imparcial e ser inerte. O que seria um juiz imparcial e o que seria um juiz inerte? Claro, a diferença aqui é gritante, porque se o juiz é inerte, ele vai na audiência assistir a injustiça sendo cometida na frente dele, ele não vai fazer nada. A partir do momento que ele faz isso, ele está sendo parcial. Ele está sendo parcial, porque ele está vendo que está acontecendo um desequilíbrio, uma injustiça, uma impropriedade absolutamente ilegal na solenidade que ele preside, e ele está endossando aquilo, ainda que por omissão. Então ele está sendo parcial. No momento em que o juiz fizesse o que deveria ter feito, que era bater na mesa e dizer: só um pouquinho, peraí, o que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, doutor, vai tomar uma água, vai se recuperar. O senhor está tratando a vítima aqui como pior, de uma maneira que eu não aceitaria nem se ela fosse a ré no processo. O que está acontecendo? Colocando a dignidade e a honra da vítima em questão, né, praticamente violando ela uma segunda vez. Então, e isso não é ser parcial de forma nenhuma. Toda vez que um agente da lei, que um operador do direito, seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado, toda vez que ele age em defesa das normas, ele não está sendo parcial, ele está fazendo justamente, exercendo o papel que ele tem no ordenamento jurídico. A discricionariedade e o ativismo existem justamente quando esse agente atropela a normatividade para substituir a objetividade da normatividade pela subjetividade das suas preferências, idiosincrasias ou da sua agenda pessoal. E provavelmente está na LOMAN, né, doutor, o dever do juiz, ele tem o poder de polícia. Eu não sei em que termos pode estar positivado isso, né, mas dentro de audiência o juiz tem o poder de polícia, né? Para quem não é da área do direito, o poder de polícia é o poder de fiscalizar os atos dos operadores do direito que lá estão, para interferir nos atos, tanto do Ministério Público, da Defensoria. Vamos ver. Exatamente, e a gente espera esse papel. E também é bom a gente fazer essa autocrítica da mesma maneira do advogado, porque quando o artigo 133 lá não é o estatuto agora me fugiu, é o horário. Artigo 133 do Código de Ética e Disciplina, perdão, estou ficando gaga. Quando o artigo 133 do Código de Ética e Disciplina da OAB determina que o advogado é inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, isso não é um sinal verde para que o advogado possa se comportar de qualquer maneira. É justamente uma garantia de que o advogado possa exercer o seu papel fundamental e indispensável na administração da justiça sem ser tolhido indevidamente pela autoridade judiciária. Mas esse artigo não é um sinal verde para o advogado se comportar de uma forma abusiva, de ele achar, eu posso ser agressivo e estúpido e com as pessoas em audiência e eu estou resguardado por lei porque eu tenho uma espécie de imunidade. Não é isso. Esse artigo é um chamado à responsabilidade do advogado. Não é um sinal verde para que o advogado imagine que ele não responde por nada e que ele pode se portar de uma maneira brutal e medieval, como a que nós vimos nesse vídeo, sem responder de nenhuma forma. Lembrando as suas palavras no início da nossa live, o dever de urbanidade, ele não deve ser esquecido jamais dentro de audiência e dentro de quaisquer atos processuais, tanto por parte dos advogados, quanto por parte de todas as pessoas que lá estão. Claro. Com certeza. E da mesma maneira como nós cobramos das autoridades o respeito pelas prerrogativas do advogado, a gente tem que lembrar que isso sempre é uma via dupla. O advogado tem
esse resguardo da lei, justamente para permitir que ele possa exercer o seu papel fundamental na administração da justiça sem ser indevidamente tolhido pela autoridade. Mas ele também tem esse mesmo dever de respeito com as partes, com o promotor, com o juiz, e ele tem esse dever de exercer o seu papel, mas sem atacar a honra, a imagem de ninguém dos presentes, sobretudo quando nós estamos falando da própria vítima numa situação, um crime particularmente sensível e difícil de reconstituir em termos probatórios, quando a gente pensa em termos de instrução processual, como um crime de estupro, onde você precisa ter aí sim uma sensibilidade diferente em relação à vítima e entender que a pessoa está passando por um momento de grande exposição quando está batendo nas portas da justiça nessas condições, que é muito diferente de você bater na porta da justiça para cobrar um cheque, ou uma dívida, ou discutir uma questão pecuniária. Né? Você já está fragilizado, você já está passando por um momento de uma exposição, sobretudo quando se trata de vítima mulher, numa solenidade em que todo mundo ali é homem. Né? Só isso já mostra que nós temos aí déficits de representatividade também nas carreiras jurídicas. E lembrando a todos, doutor Henrique, o Código de Ética, né, da Advocacia, ele diz no artigo 44 ou 45, se eu não me engano, no parágrafo único desse artigo, ele diz o seguinte, eu até vou ler aqui, são deveres do advogado, inciso 1, preservarem sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter da essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Então, é claro e é nítido, é positivado, né, inclusive, que o advogado tem esse dever de conduta de honra, honrada e zelando pela nobreza dos seus atos em audiência. Não certamente. Palavras aleatoriamente, como o senhor acabou de nos esclarecer, que essa situação de liberdade de falar em audiência não significa liberalidade de falar qualquer tipo de ofensa ou de qualquer outra situação. Sem dúvida, sem dúvida. E sempre lembrar, isso também está lá no nosso Código de Ética e Disciplina, né? Nós temos, como advogados, um dever, uma obrigação de zelar pelos direitos humanos, pelos direitos e garantias fundamentais e pela realização da justiça. É claro que o advogado está ali presente na condição de advogado do réu, ele tem que fazer o trabalho dele, sem ser constrangido de forma nenhuma, e aqui não vai nenhuma carga de negatividade em relação a gente vê muitas vezes essa questão de como é que você pode estar defendendo essa pessoa, como é que você pode estar defendendo esse cara. Você só pode ter um condenado, né, você só pode ter um réu condenado se ele passou pelo devido processo legal, se não foi uma condenação processo legal, necessariamente a atuação de um advogado. Então, ao invés da gente criticar o advogado, como é que você pode defender uma criatura dessa, como é que você pode fazer isso? A gente tem que entender, se não fosse o trabalho desse advogado, não poderia haver devido processo legal, não poderia haver sentença, e essa pessoa, caso fique provada a sua culpa, ela não poderia ser condenada de forma nenhuma. Então, não é à toa que se usa a terminologia do advogado como indispensável para a administração da justiça. Ele é literalmente isso, indispensável para a administração da justiça. E o Dr. Marcelo Gomes, ele pergunta, será que se fosse numa audiência presencial, os fatos se dariam daquela forma? Pois é, eu me pergunto isso também, mas eu estou advogando, não na seara penal, já trabalhei, né, acompanhando algumas questões criminais, mas eu atuo mais na parte civil e trabalhista. Há 15 anos, tenho 15 anos de advocacia militante. Eu acho que eventualmente poderiam acontecer coisas semelhantes, porque embora este caso seja particularmente chocante e ele tenha agredido a sensibilidade de todas as pessoas, mas a gente vê na prática jurisdicional
brasileira. Muitos exemplos, talvez não tão gritantes, mas salientes, de um comportamento inadequado em audiência, de condutas que não respeitam as prerrogativas dos advogados, de desrespeito com as partes. Né? E que é bom lembrar, quando nós, advogados, evocamos a questão do respeito às nossas prerrogativas, nos trata uma questão de corporativismo. É que nós, no processo, falamos pela parte. Então, quando você tolhe o advogado no processo, você está tolhendo a parte, que é o cidadão jurisdicionado, que é o fim, né? É a razão de ser de toda a prestação jurisdicional, do devido processo legal e de todo o aparato do judiciário. Então, por isso a importância. Eu acho que nós estamos quase no nosso tempo, doutor Henrique, deixa eu dar uma olhada. Fechou 1 hora do nosso tempo. E se alguém gostaria de... Vamos ver só se temos mais alguma pergunta para responder a todas as perguntas. Doutor Roberto faz o comentário. No caso em comento, houve mais do que apenas uma violação ao dever de urbanidade. Sim, sem dúvida. Eu estou lendo aqui também o Dr. Roberto comentando que, conforme o entendimento do Conselho Federal, cabe investigar se o advogado, caso ainda goza de idoneidade moral para o exercício da advocacia. Eu concordo. Eu fico me perguntando se aquela conduta exibida no vídeo não seria o caso, né, de mínimo por uma pena de suspensão. Mas aí tem que se analisar, através de um processo administrativo, essa questão e avaliar, mas me parece que seria o mínimo, né? Porque é absolutamente inaceitável, não é o que se espera da atuação de um advogado num processo de forma nenhuma. E, embora todos nós já estejamos acostumados com aquele senso comum de que o processo não é lugar de amenidades, e é verdade, o processo muitas vezes ele tem momentos de rispidez, porque as questões discutidas são muitas vezes sensíveis, e às vezes a discussão ela se torna áspera e árida num processo, né? E é verdade, portanto, que o processo não é lugar de amenidades, mas sempre precisa estar presente, independente de qualquer coisa, a urbanidade e o respeito entre as partes, sobretudo quando nós estamos tratando de vítimas, quando nós estamos tratando do cidadão jurisdicionado e, sobretudo, quando é uma situação envolvendo um crime que tem uma natureza tão complexa, tão sensível e que é tão difícil para a pessoa que foi vítima daquele crime estar ali, como é o caso do crime de estupro. Eu acho que nós temos muito que evoluir ainda em termos de práticas de prestação jurisdicional para atender as vítimas desse tipo de crime de uma maneira realmente acolhedora e na forma como a melhor interpretação constitucional determinaria que fosse. Doutor Henrique, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação na live de hoje do Terças Humanas. A contribuição excelente e explanação para toda a sociedade, que é muito importante também, além dos operadores do direito, que a gente abra esse conhecimento e para toda a sociedade, para que toda a população saiba como se utilizar dos meios para se ver amparado por todos os meios legais cabíveis. Agradeço também a doutora Aline Egres, que é a pessoa da Comissão de Direitos Humanos que organiza as nossas lives dos Terças Humanas. Agradeço a presença da doutora Neuza Bastos, também da doutora Cláudia Sobreiro, da doutora Beth Pias, da doutora Luciana, doutora Leonor, e agradecemos também ao doutor Roque, ao doutor Cugino, idealizadores do Terças Humanas, que está levando esse conhecimento jurídico de cunho social, levando para toda a sociedade e os cidadãos que simpatizam com as causas humanas e as causas jurídicas. Doutor Henrique, nosso agradecimento e desejamos então uma excelente semana. A sua palavra, então, para, se quiser usar da palavra para se despedir ou falar qualquer mensagem.
Deu um pequeno delay aqui. Doutora Cristina, mais uma vez eu quero agradecer demais pelo convite, quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul pela iniciativa do Terças Humanas. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. O tempo passa voando quando a gente fala de temas, né, pelos quais a gente se interessa, então nem vi a hora passar, ficaria, né, de bom grado mais uma hora aqui, mas enfim, pelas questões aí do avançar da hora também, né, a gente acaba encerrando. Agradeço demais, né, a atenção, o acompanhamento das pessoas que estavam aqui assistindo a live e que fizeram, né, contribuíram com as suas observações e questionamentos. Me desculpem por qualquer coisa de organização aqui, eu vi que teve pessoas que tentaram me ligar durante a live, eu posso ter me atrapalhado um pouco alguma hora por causa disso, mas de resto eu acho que ficou bastante compreensível, então mais uma vez meu muito obrigado e eu fico sempre à disposição da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul para tudo que eu puder ser útil. Muito obrigada, então, doutor Henrique. Eu só gostaria de tentar gravar a nossa live, então como eu sou nova na tecnologia, talvez eu demore um pouco. Mas parabéns pelos esclarecimentos dados a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Grande abraço. Boa noite, doutora Delma. A senhora é super tecnológica, eu ainda estou tentando salvar nossa live. Eu acho que tem um botãozinho ali para encerrar em algum lugar, mas eu não me lembro, para mim ele não está aparecendo, acho que ele aparece só para você. Ele tem encerrar, mas eu queria deixar gravada e eu só não... Eu acho que a opção aparece depois que encerrar, ele aparece a opção de salvar para ficar disponível no IDTV do perfil. Mas eu não tenho certeza, viu? Se não der certo, eu não me responsabilizo. Então eu vou fazer isso, doutor Henrique. Uma boa noite. Vou encerrando aqui, vou tentar gravar. Boa noite. Obrigado, boa noite. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.